1º de fevereiro de 2003, 8h44:09 da manhã. Bem acima da Terra, viajando a quase 27 mil km por hora, o ônibus espacial Columbia começa sua descida para casa após 16 dias em órbita. Durante a reentrada na atmosfera, as temperaturas do casco do ônibus espacial passam de 1.480 graus Celsius. Para os engenheiros da NASA, tudo parece rotineiro. De repente, uma leitura de sensor oscila, depois outra. O controle da missão observa enquanto as temperaturas disparam na asa esquerda. As linhas hidráulicas estão superaquecendo. As leituras da pressão dos pneus flutuam rapidamente. Alarmes de aviso piscam por toda parte. Isso não é uma falha. Este é o início de um dos desastres mais mortais da história dos voos espaciais. 16 de janeiro, 7h30 da manhã. A tripulação do ônibus espacial Columbia caminha para a plataforma de lançamento, enquanto o ar úmido da Flórida traz o cheiro de sal do oceano. A missão não parece diferente de outras, enquanto a tripulação segue para o complexo de lançamento 39A no Centro Espacial Kennedy da NASA. Astronautas e controle em solo estão focados e otimistas. Treinaram para isso. 7h53. O comandante Rick Husband, piloto de testes da Força Aérea dos Estados Unidos, é o primeiro a entrar na Columbia. Ele entra na cabine e senta. O restante da tripulação o segue, prende os cintos, checa listas e se prepara para o lançamento. William McCool, piloto e comandante da Marinha, faz sua primeira viagem ao espaço. Michael Anderson, comandante da carga útil, supervisiona os experimentos científicos a bordo. Kalpana Chawla, especialista de missão e engenheira aeroespacial, foi a primeira mulher de origem indiana no espaço. David Brown, outro especialista de missão, também é médico e piloto da Marinha. Laurel Clark é especialista de missão e médica de voo da Marinha. E Ilan Ramon, o especialista em carga útil, é o primeiro astronauta de Israel. 9h17. A escotilha da tripulação está fechada e trancada, isolando totalmente os astronautas do exterior. Eles não sabem que esses são seus últimos momentos na Terra. 10h39. Os motores do Columbia entram em ação, erguendo o ônibus espacial e os tanques de combustível, que juntos pesam mais de 2 milhões de quilos. Mais de 3 milhões de quilos de empuxo lançam a nave ao céu. No orbitador, a tripulação é pressionada nos assentos enquanto o veículo acelera pela atmosfera, subindo a milhares de pés por segundo. Do solo, a ascensão parece suave, poderosa, rotineira, mas com menos de 1 minuto de voo, a primeira anomalia sutil começa a surgir. Em apenas 57 segundos após o lançamento, Columbia enfrenta um cisalhamento de vento violento. O ônibus espacial balança levemente devido ao oxigênio líquido, agitando-se no enorme tanque externo, com cada movimento parecendo ampliado a milhares de quilômetros por hora. O enorme tanque, cheio de propelentes super resfriados a quase 300 graus Fahrenheit negativos, se desloca a cada oscilação. Esses movimentos são esperados, e os computadores de bordo rapidamente compensam para estabilizar o veículo. 3 segundos depois, o ônibus espacial se inclina levemente. É mínimo, mas nessas velocidades, isso gera tensão extra no bipé dianteiro, o elo estrutural entre o orbitador e o tanque externo. As medições estão dentro dos limites de segurança, e tudo parece normal para o controle da missão. Então, em menos de um piscar de olhos, aos 81,7 segundos após o lançamento, um pedaço de espuma isolante se solta do tanque externo. Essa espuma, usada para evitar gelo no tanque, é leve, mas pode virar um projétil mortal em alta velocidade. O fragmento que se solta é grande, estimado entre 53 e 69 centímetros de comprimento e 30 a 46 centímetros de largura. 2 pedaços menores o seguem. Ele se desprende do bipé esquerdo exatamente onde as forças aerodinâmicas estavam levando a estrutura ao limite durante a subida. Por uma fração de segundo, os destroços giram pelo fluxo de ar supersônico ao lado do ônibus espacial e então atingem. O grande fragmento de espuma atinge a borda de ataque da asa esquerda do Columbia a mais de 640 km por hora. A essa velocidade, até espuma pode causar impacto devastador. O impacto acontece nos painéis de carbono reforçado, feitos para suportar o calor extremo da reentrada, mas não para absorver impactos em alta velocidade. Dentro do ônibus espacial, só se ouve o rugido dos motores. A tripulação segue a lista de verificação de subida, sem saber que pode ter ocorrido uma brecha potencialmente catastrófica no sistema de proteção térmica da asa esquerda. Câmeras de rastreamento registram o evento do solo, mas a gravidade não é imediatamente clara. Columbia continua subindo.
2 minutos após o lançamento, os foguetes auxiliares de combustível sólido se separam como previsto e caem no Atlântico. O ônibus espacial avança com seus 3 motores principais, acelerando para mais de 17 mil milhas por hora rumo à órbita. Minutos depois, o tanque externo se separa e queima na atmosfera, deixando Columbia e sua tripulação em segurança no espaço, ou assim parece. 11 horas e 39 da manhã. O ônibus espacial entrou em órbita com sucesso e iniciou a sequência pós-inserção. Todos os eventos do lançamento ocorreram sem problemas. As verificações dos sistemas não indicam problemas. A missão está oficialmente em andamento. Por todos os parâmetros mensuráveis, o lançamento é um sucesso. Apesar do sucesso, uma parte crucial do escudo térmico do ônibus espacial foi fatalmente comprometida. Em pouco mais de 2 semanas, o momento em que a espuma isolante se soltou e atingiu o ônibus espacial mudará para sempre a exploração espacial. 17 de janeiro, segundo dia de voo. Columbia está orbitando silenciosamente a mais de 270 quilômetros acima da Terra. Dentro do ônibus espacial, a tripulação começa seus experimentos científicos programados, trabalhando de forma metódica em microgravidade. A missão está seguindo exatamente como planejado, mas do lado de fora do ônibus espacial, algo está errado. Em algum momento, um pequeno objeto não visto se afasta da Columbia. Isso não foi visto ao vivo, mas análises posteriores indicam ligação com o impacto anterior da espuma, talvez um fragmento do próprio ônibus espacial. Enquanto os astronautas trabalham, nenhum alarme soa. Nenhum sensor detecta um problema, e não há indicação dentro da espaçonave de que algo esteja faltando. Os pedaços do ônibus espacial lentamente se afastam, presos no vácuo do espaço, antes de acabarem reentrando na atmosfera da Terra, queimando completamente antes que alguém perceba que estão faltando. Este pode ser o primeiro sinal visível de que o dano no lançamento não foi só superficial. Mesmo assim, ninguém sabe que isso ocorreu. 23 de janeiro, 8º dia de voo. A missão seguiu em ritmo constante. Se você já assistiu a um dos nossos vídeos e pensou, eles devem ter alguma máquina secreta produzindo isso, 24 horas por dia, 7 dias por semana, lamento informar que é, na maior parte do tempo, só muito trabalho mesmo. Cada cena e cada elemento gráfico precisam vir de algum lugar, e criar tudo isso do zero pode consumir horas rapidamente, e é exatamente por isso que ferramentas que aceleram o processo são importantes. E isso nos leva ao Storyblocks. O Storyblocks é uma biblioteca criativa completa, cheia de vídeos, motion graphics, modelos e sobreposições. Então, em vez de criar cada elemento gráfico do zero como algum tipo de maluco sem dormir, você pode pegar recursos prontos, personalizá-los e seguir em frente. A locução por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar narrações com som natural. Se você precisar de uma voz rápido e eu não estiver disponível, a humanidade já criou um plano reserva. Se quiser visuais personalizados, as ferramentas de edição de vídeo por IA da Runway permitem gerar e ajustar elementos rapidamente, mantendo você no controle. Você também acessa milhares de modelos em programas populares como Premiere e After Effects, usados pela maioria dos criadores para edição e efeitos visuais. A Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e, com uma assinatura, você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Então, se você quer começar a criar vídeos melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o código QR na tela. Aproveite 15% de desconto em planos anuais por tempo limitado. E a oferta termina em breve, então é melhor você agir rápido. Comece a criar histórias melhores. Agora, vamos voltar ao episódio. A tripulação faz experimentos, registra dados e se prepara para voltar para casa. Os dias são organizados, os sistemas estáveis e o ônibus espacial funcionando perfeitamente. De volta à Terra, nas salas de controle da NASA, engenheiros analisam mais de perto algo que antes não parecia alarmante. Eles revisitam as imagens do lançamento focando no momento, 81 segundos após a decolagem. Desta vez, eles analisam cuidadosamente, quadro a quadro, e o que vem é difícil de ignorar. O impacto é evidente. Mesmo assim, não é uma situação totalmente nova. A queda de espuma já ocorreu em missões anteriores sem causar problemas significativos, o que influencia a análise atual dos engenheiros. O controle da missão envia um e-mail ao comandante Rick Husband e ao piloto William McCool, com o vídeo do impacto dos destroços e uma avaliação formal anexa. O tom da mensagem é calmo e tranquilizador. Confirma que a espuma do tanque externo atingiu o ônibus espacial na subida. Com base em missões anteriores, engenheiros concluem que não há preocupação com danos ao escudo térmico, e o ônibus espacial está seguro para a reentrada.
A tripulação vê as imagens, ouve e aceita a explicação. Não há indícios de perigo. O ônibus espacial opera normalmente e os experimentos avançam como planejado. O que mais poderiam pedir? No entanto, este é um momento importante no legado do Columbia. Pela primeira vez desde o lançamento, a tripulação está ciente de que algo realmente aconteceu durante a subida. Como astronautas treinados, confiam no sistema e nas pessoas que os orientam em terra, sem saber que as suposições por trás da mensagem tranquilizadora estão erradas. Mas esse impacto é diferente. O dano está profundamente enterrado na asa esquerda, invisível para todos os instrumentos. Em poucos dias, na reentrada, esse ponto enfrentará temperaturas mais altas que lava. Para a tripulação, já será tarde demais. Se achou a história impactante, curta, compartilhe e inscreva-se no canal The Infographics Show para não perder novos conteúdos sobre espaço, ciência e história. 28 de janeiro, 13º dia de voo. A missão termina em breve. A tripulação se prepara para a reentrada, revisa procedimentos, organiza equipamentos e se prepara para voltar após quase 2 semanas no espaço. Tudo está normal. Sistemas estáveis, cronograma em dia e para astronautas e NASA, o Columbia pronto para pouso. Antes, a tripulação faz uma breve pausa em silêncio. Eles homenageiam as vidas perdidas em 2 das tragédias mais devastadoras da NASA. O incêndio da Apollo 1 em 27 de janeiro de 1967 e o desastre do Challenger em 28 de janeiro de 1986, eventos que marcaram para sempre a história dos voos espaciais humanos. No Columbia, flutuando acima da Terra, astronautas prestam homenagem particular. Sem motores roncando ou experimentos, só o silêncio do espaço. Há um entendimento silencioso ali. O voo espacial nunca está livre de riscos, e cada missão carrega o peso dessas perdas passadas. Do ponto de vista deles, o Columbia estará em casa em 3 dias. Infelizmente, o Columbia e sua tripulação agora fazem parte da mesma história trágica que homenageavam. 1º de fevereiro, 8h15:30 da manhã. Bem acima da Terra, o ônibus espacial Columbia executa sua queima de desorbitação. É uma queima precisa dos motores do sistema de manobra orbital que desacelera o ônibus espacial o suficiente para tirá-lo da órbita e iniciar a descida ao planeta. A partir deste ponto, não há mais volta. Columbia não é mais um satélite flutuando livremente ao redor da Terra. Agora, ela é uma estrela cadente cruzando as camadas superiores da atmosfera a mais de 22 vezes a velocidade do som. A tripulação executa cada passo sem falhas e posiciona o ônibus espacial na orientação ideal para a reentrada. Eles apontam a parte inferior para a frente, preparados para as placas térmicas e os painéis reforçados de carbono absorverem o calor intenso. Cada movimento foi ensaiado incontáveis vezes nos simuladores, mas nenhuma simulação pode realmente prepará-los para o que está por vir. 8h44:09. Columbia cruza o limite da atmosfera da Terra a 400 mil pés acima do Oceano Pacífico. Esse momento, chamado interface de reentrada, é a fronteira invisível onde a atmosfera da Terra começa a resistir à nave. A descida muda de uma órbita controlada para uma queda em alta velocidade. O atrito comprime as moléculas de ar até que brilhem, formando uma camada de plasma superaquecido ao redor do ônibus espacial. As temperaturas sobem para milhares de graus Fahrenheit. O sistema de proteção térmica da Columbia, que a manteve segura em todas as missões, enfrenta seu teste final. Para a tripulação, tudo parece normal e os instrumentos mostram normalidade. As listas de verificação seguem como esperado. O ônibus espacial segue perfeitamente sua trajetória calculada. À medida que ele desce ainda mais, as tensões em sua estrutura se intensificam. Apenas 270 segundos após o início da reentrada, um sensor no bordo de ataque da asa esquerda registra uma deformação maior do que qualquer outra já vista em voos anteriores. A leitura vai para o Sistema Modular Auxiliar de Dados, usado na análise pós-voo, e não é enviada à Terra. A tripulação não sabe o que ocorre. Esse sinal, invisível aos olhos humanos, marca silenciosamente o início de falhas estruturais. Columbia segue pela atmosfera superior rarefeita, com velocidade intensa, aumento da resistência do ar, pressões e temperaturas em elevação. Ainda assim, o ônibus espacial parece perfeitamente na trajetória. Então, 577 segundos após a reentrada, observadores em solo testemunham uma mudança, algo impossível de ignorar.
O rastro brilhante da Columbia no céu repentinamente se intensifica. 5 clarões distintos cruzam o céu, cada uma mais brilhante que a anterior. A liberação de pequenos detritos já foi vista em missões anteriores, mas nesta fase da reentrada é algo raro e preocupante. Dentro do ônibus espacial, a tripulação não percebe nada e nenhum alarme dispara, indicando que tudo está normal. Para o controle da missão, a nave também parece normal. Devido à asa danificada, o Columbia suporta forças muito acima do previsto em seu projeto. Esses eventos intermitentes de aumento de brilho são uma indicação clara de que o ônibus espacial está dissipando energia de maneiras que não são normais. A sequência ocorre de forma rápida e violenta, diferente de uma reentrada normal, com risco altíssimo. Cada segundo é crítico. Cada momento da descida aproxima o ônibus espacial de um ponto de falha catastrófica. Columbia começa a se desintegrar. Pequenos flashes indicam o início da catástrofe, e os segundos mais críticos da reentrada estão próximos. 1º de fevereiro, 8 horas 54 minutos e 22 segundos, aos 613 segundos após a reentrada, os primeiros sinais inconfundíveis de que algo deu terrivelmente errado chegaram ao solo. No controle da missão da NASA, engenheiros percebem anomalias nos dados de telemetria da Columbia. Pequenas inconsistências no início já geram preocupação. Então, quase imediatamente, a situação se agrava. O Sistema de Manutenção Mecânica e de Tripulação, ou MICS, Mechanical and Crew Systems, or MMAC. O oficial de manutenção, mecânica e sistemas da tripulação alerta o diretor de voo. 4 leituras de sensores hidráulicos na asa esquerda registraram valores abaixo da escala. É o primeiro indício claro para qualquer pessoa em solo de que há algo anormal nessa reentrada. Pela primeira vez, surge a chance de um problema sério. Um segundo depois, os observadores em solo veem um clarão brilhante cruzar o céu. Logo após, enquanto o Columbia cruza da Califórnia para Nevada, surge outro clarão, ainda mais brilhante e impossível de ignorar. A estrutura do ônibus espacial apresenta danos visíveis a centenas de quilômetros enquanto cruza a atmosfera. Dentro do controle da missão, os dados continuam piorando. Aos 727 segundos da reentrada, os engenheiros percebem algo alarmante. As temperaturas aumentam no compartimento do trem de pouso esquerdo e nas linhas hidráulicas. Esses sistemas deveriam estar bem protegidos no interior da asa. O aumento do calor indica que algo extremamente quente está chegando a locais onde não deveria. Instantes depois, Columbia faz uma reversão de rolagem sobre o Arizona, mudando a inclinação da direita para a esquerda. É uma manobra padrão durante a reentrada, usada para controlar a velocidade e a distribuição do calor. Agora, com danos possivelmente se espalhando pela asa esquerda, cada momento aumenta o estresse em um sistema já falho. Então, os dados seguem outro rumo. 2 sensores que monitoram a pressão dos pneus do trem de pouso principal esquerdo passam a apresentar comportamento errático. Primeiro, eles mostram alta e pico anormal, depois caem abruptamente para valor muito baixo. Parece que o sistema falhou totalmente. Para os engenheiros, isso vai além de uma falha do sensor, indicando que os pneus ou sistemas próximos podem estar comprometidos. 834 segundos após a interface de entrada, o ônibus espacial faz uma rolagem brusca e inesperada. Mais destroços se soltam e as forças aerodinâmicas superam os sistemas de controle. Na sala de controle, a tensão aumenta enquanto engenheiros tentam entender o ocorrido. Cerca de 1 minuto depois, o responsável pelo IMAX traz outra atualização crítica. As leituras de pressão dos 2 pneus do trem de pouso principal esquerdo sumiram completamente. O que quer que esteja acontecendo dentro da asa esquerda chegou a um ponto em que sistemas inteiros estão sumindo da telemetria. Pouco depois, os controladores percebem o ônibus espacial rolando e com guinada negativa, mostrando sinais claros de que o Columbia luta para se manter no curso. O ônibus espacial está desviando além de sua trajetória de voo controlada. 8 horas 59 minutos 32 segundos. O comandante Rick Husband responde ao controle da missão. Entendido, mas sua transmissão é cortada no meio da frase. Essa é a última comunicação já recebida da tripulação. Nesse mesmo momento, a telemetria do Columbia começa a falhar. Fluxos de dados transmitidos desde o lançamento agora oscilam e desaparecem. O controle chama o ônibus espacial, mas não há resposta. 927 segundos após a reentrada, os sistemas de bordo tentam compensar. Um jato do sistema de controle de reação dispara continuamente para corrigir a orientação do ônibus espacial, mas as forças aerodinâmicas ficam mais fortes e caóticas. Não é suficiente. O plasma superaquecido queimou as 4 linhas hidráulicas do compartimento do trem de pouso esquerdo. Sem elas,
O controle da nave é perdido. O orbitador rapidamente se inclina para cima devido à perda dos sistemas críticos de controle de voo. Dentro do ônibus espacial, ocorre uma série de falhas nos sistemas. Do lado de fora, a atmosfera destrói a nave enquanto todos assistem horrorizados na sala de controle. 1º de fevereiro, 9 horas e 18 segundos da manhã. Columbia atinge seu limite absoluto. Danos ocultos na asa esquerda, falha nos sistemas hidráulicos e as forças implacáveis da reentrada se combinam em uma falha catastrófica. O orbitador começa a se despedaçar. Sua estrutura já não resiste às condições extremas. Do solo, o que antes era um único rastro brilhante cruzando o céu, de repente se fragmenta. A luz se divide em vários rastros brilhantes, cada um sendo um pedaço do Columbia se desprendendo e se espalhando pela alta atmosfera. Para quem assiste de baixo, é algo repentino e aterrorizante quando percebem o que está acontecendo. No controle da missão da NASA, o momento é registrado de forma clínica. Desintegração da estrutura principal da nave. De repente, todos os dados são interrompidos. A Columbia não está recebendo nenhum sinal. O canal de comunicação segue aberto, mas sem resposta. Os controladores tentam contato com a nave, mas só há silêncio. Sobre o Texas, a destruição prossegue. À medida que o orbitador se desintegra, fragmentos são expostos ao plasma superaquecido que atravessa o casco, e a nave se desfaz em um campo de destroços que se expande por quilômetros no céu. Cada pedaço segue seu próprio caminho, brilhando enquanto desce, marcando os últimos momentos de uma espaçonave que já havia completado 27 missões anteriores antes desta. Cerca de 1000 segundos após o início da reentrada, ocorre uma das separações mais significativas. O módulo da tripulação, o compartimento pressurizado e a parte frontal externa se separam do restante do orbitador. Por um instante, ele permanece intacto, caindo de forma independente pela atmosfera em alta velocidade. Porém, nem essa parte sobrevive sem a proteção e estabilidade do ônibus espacial. As forças que destruíram o orbitador agora despedaçam o módulo da tripulação. 9 horas e 53 minutos. O módulo da tripulação sofre despressurização catastrófica, restando apenas fragmentos para recuperar. A combinação de calor extremo, pressão e estresse aerodinâmico supera tudo, e a destruição completa da parte dianteira ocorre segundos depois, às 9 horas e 16. O cronômetro da contagem regressiva para o pouso chega a 0. Numa realidade alternativa, a tripulação do Columbia estaria segura em casa. Mas não há ônibus espacial na pista, nem comemoração ou parabéns no controle da missão. Pouco depois, o diretor de voo de reentrada, Leroy Kane, faz o anúncio que ninguém naquela sala jamais quer fazer: tranquem as portas. É declarada contingência de voo espacial e ativado o Centro de Controle de Recuperação no Centro Espacial Kennedy. O que antes era uma operação de controle de missão, imediatamente se transforma em um esforço de busca e resgate. Em várias partes do Texas e da Louisiana, destroços continuam a cair do céu. Pedaços da nave se espalham por centenas de milhas. 1º de fevereiro, 13h15. Sean O'Keefe, administrador da NASA, se dirige à nação. Em pronunciamento solene na TV, ele expressa o pesar do país pela perda do Columbia e sua tripulação, e anuncia a formação da Junta de Investigação do Acidente do Columbia. Suas palavras são ponderadas, mas o peso delas é claro. Não se trata apenas da perda de uma nave. É a perda de 7 astronautas, 7 heróis, 7 pessoas com famílias e amigos esperando que voltassem para casa. Após a destruição da Columbia, a NASA iniciou uma de suas maiores investigações. Os engenheiros sabiam do impacto da espuma durante os 16 dias da tripulação em órbita, mas isso só foi visto como ameaça quando causou uma sequência de eventos. Destroços espalharam-se amplamente, com mais de 80 mil peças recuperadas, incluindo restos da tripulação identificados por DNA. Anos depois, a NASA afirmou que os astronautas possivelmente sobreviveram à ruptura inicial, mas perderam a consciência em segundos com a despressurização da cabine. A perda do Columbia mudou a NASA, alterando como riscos são avaliados e a segurança priorizada. Apesar do fim do ônibus espacial, as lições da tragédia seguem orientando cada missão, para que nunca seja esquecida. O Columbia não foi o primeiro desastre espacial transmitido ao vivo. Assista à explicação minuto a minuto do desastre do ônibus espacial Challenger para ver como outra tragédia aconteceu, ou clique neste vídeo em vez disso.